Então, 1 Timóteo capítulo 5, verso 1 e 2 fala o seguinte, depois nós vamos orar. Não repreendas um ancião, mas admoesta-o como a um pai, e aos jovens como irmãos, as mulheres idosas como a mães, as jovens como irmãs, com toda a pureza. Amém? Eu vou repetir o texto. Não repreendas um ancião, mas admoesta-o como a um pai, e ao jovem como irmãos, as mulheres idosas como a mães, as jovens como irmãs, com toda a pureza. Amém? Queridos, nesse texto de 1 Timóteo capítulo 5, verso 1 e verso 2, nós estamos diante de uma instrução de Paulo a Timóteo, seu filho na fé, a respeito de como Timóteo deveria proceder dentro da igreja com diferentes grupos que compõem a igreja. Nós já vimos aí no restante da exposição da carta, que essa carta é uma epístola pastoral, é uma epístola de instrução, é uma epístola na qual Paulo ele está agora direcionando Timóteo a como ele deveria lidar com a igreja local, a igreja de Éfeso. Timóteo estava na cidade de Éfeso, e ele agora então trabalharia ali como um pastor, e Paulo está mostrando para Timóteo como ele deveria proceder. A primeira coisa que a gente percebe aqui nesse texto é que existem alguns grupos que compõem uma igreja. A igreja, ela não é uma coisa uniforme, ela não é um grupo uniforme, ela é um grupo diverso. E nesse texto nós percebemos que existem homens e mulheres, nós percebemos que existem idosos e jovens. Então você tem uma composição da igreja que é uma composição multiforme e não uniforme. E aqui a gente já tem um primeiro ponto de aplicação. Igrejas não devem ser um local no qual todas as pessoas elas têm a mesma idade, a mesma cultura, o mesmo jeito. A igreja tem que ser um local multiforme, porque Cristo, quando compra um povo, ele compra um povo de diferentes raças, tribos, línguas, nações. E quando nós olhamos para as profecias que falavam a respeito da nova aliança, nós percebemos que essas profecias, elas falavam de um momento em que o Espírito abençoaria um grupo diverso de pessoas, e não apenas um único grupo. Abre comigo Joel capítulo 2, verso 28 e verso 29, por favor. Joel capítulo 2, verso 28 e verso 29. Olha só. E acontecerá que depois, profecia de Joel, que foi cumprida no dia de Pentecostes, com a inauguração ali da era da nova aliança, ok? Da igreja. E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, os vossos jovens verão visões. Verso 29. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Amém? Então a profecia de Joel, ela era uma profecia que colocava o cumprimento, o derramamento do Espírito como sendo para um grupo diverso. Nós temos nesse grupo de Joel aqui homens e mulheres, jovens e velhos, servos e livres. É mais ou menos a mesma composição de Paulo escrevendo a Timóteo. Homens e mulheres, jovens e velhos. E nós temos ali, a gente não tem Timóteo que Paulo escrevendo a Timóteo falando de servos e livres, mas a gente vai ter na carta aos Efésios Paulo falando dos servos e dos senhores. Então há um grupo distinto, diverso que compõe a igreja. A igreja não pode ser composta por apenas um grupo. Não é saudável uma igreja composta apenas por adolescentes, ou apenas por jovens, ou apenas por velhos. A igreja, ela tem que compor e ela tem que ter essa diversidade ali na sua membresia. Ela tem que ser composta por homens, por mulheres, por jovens, por velhos, por servos e por livres, ok? Então essa igreja que Jesus vem inaugurar, ela é uma igreja multiforme no sentido geracional. Ela tem ali várias gerações assentadas no banco da igreja ao mesmo tempo, e é por isso que você aqui, quando olha para o lado, vai ver pessoa mais nova do que você, vai ver pessoas mais velhas do que você. Isso faz parte do corpo de Cristo, e é assim que deve ser o corpo de Cristo, amém? Composto por uma multiformidade geracional. Também precisa ter uma diferença cultural. Por que precisa ter uma diferença cultural? Devido ao fato de que quando Cristo veio inaugurar a sua igreja, a igreja ela foi inaugurada num contexto de unir agora judeus e gentios. No Antigo Testamento, nós tínhamos barreiras étnicas que separavam o povo de Israel das outras nações da terra.
Mas com a vinda da nova aliança, com a vinda da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia fala que o muro da separação ele foi derrubado e judeus e gentios foram unidos, compondo então agora um povo multiétnico, um povo agora multicultural, um povo ali que tem culturas diversas no sentido de etnias mesmo, etnias diversas, culturas diversas. Então a igreja na sua membresia precisa ter pessoas que são diferentes em sua cultura, precisa ter pessoas que vieram de um contexto, pessoas que vieram de um outro contexto. Isso faz parte da membresia de uma igreja local, isso sinaliza saúde numa igreja local, essa multiformidade de culturas. Também precisa ter dentro de uma igreja local uma multiformidade de poderes aquisitivos. Uma igreja local, ela não pode ser uma igreja só de rico, uma igreja só de pobre. Óbvio que, claro, às vezes a região que a igreja está plantada vai acabar tendo ali um público maior de uma determinada classe. Vai plantar uma igreja numa favela, obviamente você vai ter ali um grupo que vai ser de classe baixa, geralmente compondo a igreja. Vai plantar uma igreja num local mais rico, você vai ter um grupo de classe rica que compõe a igreja. Mas no geral, dentro da igreja, nós precisamos ter pessoas que têm classes sociais distintas, porque servos e livres receberiam o Espírito. Você teria senhores e servos sentados na mesa, juntos ali partindo o pão. Essa é a ideia da igreja local, essa é a ideia da igreja primitiva. A gente vai ver isso acontecendo de maneira muito clara na carta de Paulo a Filemon. Paulo, quando escreve a Filemon, ele escreve a um senhor de um escravo, né? Filemon era o senhor de um escravo e ele tinha uma igreja na sua casa. E Paulo conhece agora o escravo de Filemon que havia fugido, Onésimo. E ele então agora escreve para Filemon, dizendo que Filemon deveria receber Onésimo agora não mais como escravo, mas como um irmão em Cristo Jesus, porque ele havia se convertido. Então a gente vê que a igreja ela precisa ser composta por diferentes classes sociais também. Ela tem que ter essa miscelânea dentro da sua membresia. Não é saudável locais que você chega e todo mundo se veste igual, todo mundo fala igual, é todo mundo com a mesma cultura, é todo mundo com a mesma ideia, é todo mundo com a mesma idade. Isso não é saudável para o corpo de uma igreja local, porque a igreja local é feita desse modo. Malaquias 4:6 vai dizer que a igreja ela uniria gerações. Em que sentido? No sentido de que converteria corações de pais a filhos e de filhos a pais. Então a gente precisa ter esse contato dos mais velhos com os mais jovens dentro da igreja local. A gente tem uma cultura hoje de grupo de jovens, onde o jovem ele tem que andar só com o jovem. Isso não é saudável para o jovem. O jovem precisa ter contato com pessoas mais velhas, ele precisa ter contato com pessoas de idade diferente da dele, para que ele possa se inspirar, para que ele possa aprender. Então é necessário que nós tenhamos essa conexão de gerações, essa conexão de culturas, essa conexão de classes sociais na mesma igreja. A igreja é chamada para unir, para quebrar as barreiras, para realmente unir um povo, o povo de Jesus Cristo, amém? Esse povo que agora não é unido mais apenas por características culturais, ele não é mais apenas unido por características de idade, ele é unido agora pelo seu Senhor que os resgatou. Eles têm o mesmo Senhor. Eles têm Jesus Cristo como o rei, e eles têm a legislação, a lei de Deus como seu padrão agora. Esse povo é unido debaixo de um cabeça, e o cabeça é Jesus Cristo, amém? Então a igreja local é o local onde esse povo miscelâneo, diverso, se une debaixo de um único cabeça, o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui fica então a primeira aplicação: fuja de movimentos de igualitarismo, essa ideia de que todo mundo tem que ser igual. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Isso não tem nada a ver com o evangelho. As pessoas são diferentes, elas são distintas em sua cultura. Nós temos que ter uniformidade de fé, amém? A Bíblia fala que nós temos que andar numa só fé, num só batismo, nós temos que concordar e crer nas mesmas coisas, mas nós não precisamos ser iguais nos nossos aspectos, nos nossos trejeitos, no jeito que nós falamos. Nós somos chamados a ser um povo multiétnico, multigeracional, um povo com diferentes classes sociais. É muito interessante, gente, quando a gente olha, por exemplo, para a igreja primitiva, o que aconteceu lá. Na época da igreja primitiva, muitos escravos se converteram a Cristo Jesus,
E dentro do Império Romano você tinha a escravidão, e muitos escravos se converteram a Cristo Jesus, e com a conversão desses escravos, eles acabavam se destacando na pregação do Evangelho, na palavra de Deus, e muitos senhores de escravos vinham ao culto para ver um escravo pregar. Então você tinha essa barreira sendo quebrada, e a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, compreender essa realidade da igreja. A igreja é esse grupo distinto, esse grupo que tem vários tipos de pessoas, personalidades, classes, culturas, idades, e ela precisa ser assim, amém? Seria mais simples, mais fácil nos relacionarmos apenas com pessoas parecidas com nós. Seria mais simples, mais fácil nos relacionarmos apenas com pessoas às vezes da nossa mesma classe social, ou pessoas às vezes que têm a nossa mesma idade, mas não é para isso que Jesus nos chama. Jesus nos chama para nos relacionar com grupos diversos. Esse seria o primeiro ponto dessa pregação. A segunda coisa aqui, muito importante para nós, é que essas diferenças, elas deveriam ser respeitadas dentro do relacionamento. Em que sentido? Vamos lá. Abre comigo 1 Timóteo 4,12. Essas diferenças deveriam ser respeitadas no sentido de que pessoas mais velhas deveriam respeitar pessoas mais novas deveriam respeitar pessoas mais velhas, pessoas de sexo oposto deveriam respeitar a outra pessoa. Então, o texto de 1 Timóteo 4,12 nos mostra, por exemplo, que Timóteo era um rapaz novo, ele era um menino novo, e tinham pessoas muito mais velhas do que ele dentro da igreja, mas Paulo havia chamado ele para ser o pastor daquela igreja, e agora, aquelas pessoas mais velhas deveriam respeitar Timóteo como pastor da igreja, apesar da sua pouca idade. Então, apesar de Timóteo ser mais novo do que algumas pessoas da igreja, aquelas pessoas que eram mais velhas deveriam respeitar Timóteo em relação ao seu chamado e à sua vocação, apesar da sua pouca idade. Então, dentro de uma igreja local, nós precisamos ter o respeito um para com o outro, de acordo com as características, e precisamos respeitar as diferenças que existem no meio de nós. Nós não podemos achar que nós vamos tratar todo mundo igual dentro de uma igreja. Você não vai tratar todo mundo igual. O próprio texto fala que Timóteo ia tratar os mais velhos de um jeito, os mais jovens de outro jeito. As pessoas não são tratadas todas iguais dentro de uma igreja. Elas precisam ser respeitadas, essas diferenças, ok? Então, homens e mulheres, por exemplo, são tratados de modo diferente, amém? Homens e mulheres são tratados de modo diferente. Homens e mulheres não são iguais, são distintos em sua biologia, são distintos no modo como foram criados por Deus, e eles não são iguais, são tratados de modo diferente. A gente vai ver, por exemplo, Paulo quando fala aos jovens, ele diz: trata o jovem como irmão, trata a jovem como irmã, só que com a jovem tu vai tratar com toda a modéstia, com toda a pureza, Timóteo. Você vai ter um cuidado redobrado ao tratar com a jovem, tratar com aquela moça. Então, existe um tratamento distinto que deve ser dado a homens e mulheres. Existe um tratamento distinto que deve ser dado a jovens e a velhos e a idosos. A gente precisa recuperar isso, gente. Bendito o tempo em que um jovem levantava para um idoso sentar no banco. Bendito o tempo em que as cãs brancas eram respeitadas, em que os mais velhos eram respeitados. Vivemos em um tempo hoje que já não querem fazer mais distinção entre jovens e velhos. Não, existe uma maneira diferente de se tratar uma pessoa mais velha e uma pessoa de pouca idade. São diferentes os tratamentos. Você precisa aprender a lidar com as diferenças em relação às pessoas. Nós precisamos respeitar cãs brancas, precisamos respeitar. Então, não existe essa ideia de que todo mundo tem que ser tratado igual. Isso é coisa de uma sociedade que quer pregar um igualitarismo em tudo, como se não houvesse distinção entre homem e mulher. Homem e mulher é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, gente. Não é a mesma coisa, é diferente. É diferente. A nossa sociedade quer pregar isso hoje, mas isso é uma coisa terrível. Esses dias eu vi um meme na internet de uma mulher trabalhando, fazendo obra. Ela estava carregando um carrinho de mão, e os caras falando: não queria ser igual aos homens. A mulher carregando carrinho de mão e os caras zoando: não queria ser igual a homem, não queria ser igual a homem, agora está tendo que carregar carrinho de mão. Você acha que isso é uma coisa boa, gente? Isso não é uma coisa boa. Não é porque somos iguais em valor, somos dignos de maneira igual diante de Deus,
que nós somos iguais na nossa formação. Não somos, gente. Somos distintos. A Bíblia fala que a mulher é o vaso frágil. A Bíblia fala que a mulher, ela deve ser amada e protegida por seu marido. Enquanto a Bíblia fala que o marido, ele deve ser respeitado pela sua mulher. Veja a diferença. O homem ama e protege. A mulher respeita o seu marido. Tratamentos diferentes, modos diferentes de se lidar com as circunstâncias. Nós precisamos quebrar essa mentalidade igualitarista de nossos dias. O igualitarismo não é bíblico. O igualitarismo não é uma verdade bíblica. Existem distinções claras. Existem distinções até mesmo entre pessoas, às vezes, da mesma idade. Pessoas mais aptas para uma coisa, pessoas menos aptas para determinada coisa. E a gente vai aprendendo a lidar. E a Bíblia fala de multiformidade de dons. Dons distribuídos de maneiras diferentes. Já dei esse exemplo aqui várias vezes. Uma vez a gente estava botando umas madeiras aqui atrás. Eu sou pensa num homem bom com o trabalho manual que eu sou, assim, fantástico, assim, né? E aí eu estava ali botando a madeira. Enquanto eu botava uma madeira, tinha um maluco que botava 7, né, cara? E aí eu olhei, eu falei, pô, mano, tu é bom nisso aí? Ele olhou para mim e falou assim, pastor, mas eu acredito que tudo que a gente quiser, se a gente pedir para Deus, Deus vai fazer a gente conseguir aprender e a gente vai conseguir fazer. Eu falei, cara, eu discordo, cara. Daí ele olhou, por quê? Eu falei, porque se eu for bom em tudo que tu é bom, eu não preciso de ti, tu não precisa de mim. A gente precisa um do outro justamente porque tem coisa que eu sou bom e o cara não é. E tem coisa que ele é bom e eu não sou. E aí eu preciso dele e ele precisa de mim. Assim também é dentro do casamento. Assim também é dentro da igreja. São as capacidades, as vocações que Deus dá para diferentes grupos. E esses diferentes grupos precisam ser respeitados dentro da igreja. A igreja local é um local de diferentes grupos. Eu me alegro muito quando a gente olha para o povo sentado e a gente vê diferentes idades aqui. A gente tem pessoas de diversas idades, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas mais jovens. Isso é uma coisa boa. E nós precisamos lutar para que a gente não caia nessa ideia de querer uniformizar uma igreja, onde todo mundo é igual. Isso não é de Deus, gente. Isso não é de Deus. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus é um reino que ele vai trabalhar com múltiplos povos, múltiplas características. E ele vai unir todo mundo. E é por isso que a igreja sempre enfrenta essas dificuldades de se manter unida, de não ter divisões, justamente porque são grupos diferentes dentro de uma igreja. E a igreja precisa, então, respeitar as diversidades do grupo, precisa respeitar quem cada um é dentro da igreja, para que a gente possa, então, manter uma unidade no corpo de Cristo. Amém? Esse seria o segundo ponto. Agora, qual que é o terceiro ponto que o texto nos mostra aqui? O terceiro ponto que o texto nos mostra aqui é a respeito do relacionamento que deveria existir dentro da igreja. E aqui é uma coisa muito legal, porque ele vai falar assim, olha só, para pensar comigo. Timóteo era o pastor da igreja, ok? Era o pastor da igreja. Então ele era um homem investido de autoridade, ele era um homem que tinha o chamado de corrigir pessoas em seus pecados, em seus erros. Só que olha o que Paulo fala aqui, ele fala assim, não repreendas a um ancião, mas admoesta-o como a um pai. Aos jovens, como irmãos. As mulheres idosas, como a mães. E as jovens, como a irmãs. Com toda a pureza. Paulo trabalha com a ideia da igreja ser uma família. Ele trabalha com a ideia de relacionamentos familiares dentro da igreja. Timóteo, como pastor da igreja, não poderia agir como um CEO dentro da igreja. Ele não poderia agir como apenas um gestor, apenas como alguém que, quando está lidando com as pessoas, está lidando com pessoas contratadas para cargos, a qual ele as demite se assim for necessário. Timóteo, ao lidar com as pessoas da igreja, ele precisaria lidar com as pessoas da igreja como se elas fossem membros de sua própria família, gente. Membros de sua própria família. E isso é uma das características mais belas e mais profundas da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo, ela carrega em suas alusões feitas no Novo Testamento várias metáforas. Ela é chamada de a noiva do Cordeiro, sendo ela então a esposa de Cristo, devendo honrá-lo, devendo submeter-se a ele, assim como uma esposa deve fazer ao seu marido. A igreja é tratada como um templo, onde a presença de Deus habita, ok?
Então a igreja é tratada como um templo, somos chamados de pedras vivas, compomos um edifício no qual Deus, em sua presença, habita. A igreja também é chamada de um corpo, e nessa ênfase do corpo se fala muito a respeito da multiformidade da igreja. A mão, o pé, o braço, vários membros diferentes que compõem um único corpo, e são todos necessários para o bom funcionamento do corpo. Mas a igreja, gente, ela também é tratada como a família de Deus. Ela é tratada como a família de Deus. Abre comigo Efésios capítulo 2, verso 19, e depois Efésios capítulo 3, verso 15. Vê se consegue tirar o grilo pra gente aí, mano. Esse grilinho é legal, né? Efésios capítulo 2, verso 19 e Efésios capítulo 3, verso 15. Olha só. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. E da família de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Obrigado. Só chegasse perto já funciona. Então, não somos mais estrangeiros, nem forasteiros, mas somos co-cidadão dos santos. Somos membros da família de Deus. A igreja é a família de Deus. Abre comigo Efésios capítulo 3, verso 15. Olha só. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Está falando aqui da igreja que toma o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, gente, a Bíblia ela vai descrever para nós Deus como sendo o nosso Pai Celestial. Deus é o nosso Pai Celestial. E a Bíblia ela também vai dizer para nós que esse Pai Celestial, ele tinha apenas um único filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. O Filho unigênito do Pai. Porém, esse Pai Celestial, ele quis aumentar a sua família. Ele quis que a sua família fosse uma família grande. Aqui vai uma aplicação. Precisamos voltar a ter famílias grandes, gente. Famílias numerosas. Precisamos orar para que isso seja restaurado em nossa sociedade. Voltar a ter famílias grandes, amém? Só que esse Deus, esse Pai Celestial, ele desejava que a sua família fosse ampliada. E ele então prepara uma obra de redenção. Nessa obra de redenção, então, ele compraria agora muitas pessoas que estavam escravizadas, muitas pessoas que estavam agora perdidas, entregues à posse de Satanás, à posse do pecado. E ele organiza uma transação a fim de comprar esses servos de Satanás, esses servos do pecado, que éramos nós. E nessa transação, nesse negócio que ele faz, ele adquire então esses homens para si. Ele compra esses homens por meio de uma obra, a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E ao comprar esses homens através de uma obra, através da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, ele os chama agora também de membros de sua família. Então ele pega esse povo que estava escravizado, que estava dado ao pecado, a Satanás, ao mundo, que estava entregue às trevas, e ele faz desse povo agora parte da sua família. E a Bíblia vai dizer agora que Deus faz então com que nós nos tornemos membros uns dos outros. Abre comigo Gálatas capítulo 3, verso 26. Fala assim, olha só. Gálatas 3, 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Amém? Então a pessoa que está do teu lado aí, a pessoa que está atrás de ti, na tua frente, se essa pessoa é membro do corpo de Cristo, se ela foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo, essa pessoa é membro do corpo de Cristo. Ela é membra da família de Deus. Essa pessoa, ela faz parte da tua família espiritual. Ela faz parte da tua família espiritual. E a gente precisa então aprender a lidar com a igreja como uma família. A igreja, ela é uma família. É por isso que o apóstolo Paulo, ao exortar Timóteo, ele vai dizer que Timóteo, quando fosse repreender o ancião, ele deveria repreender o ancião mesmo sendo pastor da igreja.
como a um pai. Ele não poderia chegar para o ancião e falar de qualquer jeito, qualquer palavra. Não poderia usar de uma dureza, uma aspereza, como se aquele cara não fosse membro da família de Deus. Ele deveria repreender aquele ancião como se ele fosse o seu pai, visando o bem daquele homem, visando a restauração daquele homem, não visando a perdição daquele homem, não tratando aquele homem como um iníquo, como um perverso, se ele faz parte da igreja de Jesus Cristo. A gente vai chegar no ponto aqui onde a gente vai ter que fazer a separação, mas de princípio, esse homem, até que se prove o contrário, ele faz parte da família de Deus. Ele faz parte do povo de Deus. E os relacionamentos, então, agora deveriam ser pautados nessa ideia de membros de uma mesma família. Isso me lembra a promessa de Jesus ao apóstolo Pedro. Abre comigo Marcos capítulo 10, verso 29 e 30, por favor. Vamos lá. Marcos capítulo 10, verso 29. Fala assim: e Jesus respondendo disse: na verdade eu vos digo que não há nenhum homem que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Amém? Aqui é o momento em que Pedro questiona Jesus a respeito de que eles haviam abandonado tudo para seguir Jesus. Ele fala: Senhor, mas nós deixamos tudo para te seguir. O que será de nós, Senhor? O que será de nós? Abandonamos tudo. E Jesus olha para ele e fala o seguinte: Pedro, não te preocupa, porque não há ninguém que, abandonando as coisas nesta vida, não receba ainda nessa vida 100 vezes o número de irmãos, irmãs, mães, enfim, toda a composição da família de Deus. Você entende isso? Então a igreja, gente, ela é uma família. Ela é a família do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é a família do nosso Pai Celestial. Em uma família, nós temos dificuldades de relacionamento. Nem toda família é perfeita, nem toda família todo mundo se dá. Mas numa família, as pessoas respeitam as pessoas umas às outras como irmãos, como mães e como a pais. Então a aplicação que fica para nós aqui é o seguinte: é que nós não precisamos, de fato, ter uma afinidade profunda com todo mundo. Você não vai ter afinidade profunda com todo mundo. Você vai ter pessoas que você se dá melhor, vai ter outras pessoas que você... Mas nós precisamos, sim, amar uns aos outros como Cristo nos amou. Abre comigo João capítulo 13, verso 34. Olha só. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vós também vos ameis uns aos outros. Isso aqui é Jesus falando para os seus discípulos, ok? Ele está falando para os seus discípulos. Então, os membros de uma igreja local precisam amar uns aos outros. Nós precisamos amar uns aos outros. Uma segunda coisa que não pode haver dentro da igreja local é ódio e ira no coração contra um irmão. Abre comigo Levítico capítulo 19, versos 17 e 18. Não odiarás a teu irmão no teu coração. Tu deverás de qualquer forma repreender o teu próximo e não sofrerás pecado sobre ele. Verso 18. Não te vingarás e nem guardarás qualquer ira contra os filhos do teu povo. Contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amém? Queridos, nós não estamos aqui construindo um centro de eventos. Essa igreja não é um centro de eventos no qual no domingo de manhã nós nos reunimos aqui para ver alguém pregar ou para ver alguém tocar. Nós estamos construindo uma igreja local. Nós estamos construindo a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É ela que nós estamos edificando. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem características. Você não vai vir aqui todo domingo de manhã e ouvir uma palavra na qual você vai se sentir sensacional. Você vai sair daqui, uau, sensacional. Não, você não vai ouvir isso. Não vai acontecer. Porque a gente não está construindo um centro de eventos. A gente está construindo uma igreja.
Isso aqui é uma igreja, isso aqui não é um centro de eventos. E a gente precisa compreender o que é uma igreja. Então a gente precisa, gente, tratar as pessoas com dignidade, com respeito, com amor. Nós precisamos respeitar uns aos outros. Nós precisamos amar uns aos outros. Ainda que tenhamos mais dificuldade de afinidade com um ou com o outro. Porque isso vai acontecer entre irmãos, amém? Uma casa com muitos irmãos. Quem aqui teve família muito grande? Levanta a mão aí. Tinha uns... Quantos irmãos tu tinha, Sema? 9 irmãos. Dava umas treta? Quanto tu tinha, dona Irma? 12. Dava umas treta? Dava, né? O seu Adair já me contou cada história também. Então, assim... Você vai ter algumas dificuldades de relacionamento. Não espero que você não vá ter dificuldades de relacionamento. Mas você vai precisar perdoar e amar irmãos. Amém? Porque somos membros de uma mesma família. Temos o mesmo Pai Celestial. E nenhum Pai Celestial, ou nenhum pai físico, gosta de fazer uma reunião em sua casa e vir só 3 irmãos, porque os outros 3 não vieram, porque estão brigados com os outros 3. Você acha que isso agrada algum pai? Você acha que tem algum pai que fica feliz de fazer uma reunião para reunir todos os filhos? Aí vem na reunião, veio 3, mas os outros não apareceram porque estavam brigados. A gente enfrentou essa dificuldade lá na casa da minha sogra, esses tempos atrás. Lá tinha uma treta entre irmãos lá. Não a Márcia, mas eles não queriam colar, um não queria ir porque o outro ia, uma confusão, né? Deus não se agrada disso, tá? Então a gente precisa entender como que funciona a igreja local. Mas pastor, e se o meu irmão pecar contra mim, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer se o meu irmão pecar contra mim? Aí entra Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18 vai dizer que se o teu irmão pecar contra ti, vai tu ter com ele e repreende-o. Porque se ele se arrepender, tu ganhaste o teu irmão. Se o teu irmão pecar contra ti, vai ter tu com ele e repreende-o. Mas vai ter com ele, não com os outros. Você vai ter com ele, não com os outros. E repreende-o. Porque se ele se arrepender, tu ganhaste o teu irmão. Nós precisamos aprender a resolver as coisas. Não deixar as coisas mal resolvidas, mas a resolver. Então, vai ter tu com ele e repreende-o. Se ele se arrepender, tu ganhaste o teu irmão. Mas e se ele não se arrepender? Aí a gente começa a passar para as próximas etapas. Porque depende do tipo de pecado, não pode ter no meio da igreja, ok? Depende do tipo de coisa que foi realizada, feita, não pode ter no meio da igreja. Você fez um negócio com o cara te deu um golpe. Tu vai ter com ele, vai repreender ele. Se ele se arrepender, ganhasse teu irmão, vai resolver a situação. Agora, se ele não se arrepender, a Bíblia fala que tu tem que pegar 2 testemunhas e ir lá conversar com o cara de novo. Aí você vai lá, chama o pastor, chama mais uma pessoa, vai lá e conversa com o cara. Cara, você fez isso, nós precisamos resolver essa situação. Aí a Bíblia fala que, e se ele não se arrepender, continuar não se arrependendo? Aí a Bíblia manda considerar como gentil e publicano e não estar mais na membresia da igreja. Aí é uma situação onde essa pessoa ela precisa ser exclusa do hall de membros da igreja, porque ela não é filha do Pai Celestial. Ela não faz parte da família de Deus. É isso que a Bíblia ensina. Agora, óbvio que isso não é para pecado de, o cara fez, eu não gostei do que o cara falou. Não, é pecados graves. Situações em que o cara realmente cometeu um pecado sério, um pecado grave contra um irmão, e aí você precisa resolver a situação. A gente precisa resolver a situação. Como igreja, a gente precisa resolver a situação para que a membresia da igreja seja uma membresia regenerada, de pessoas salvas. Daqui a pouco não tem um monte de ímpio aqui no nosso meio. Você está aqui reunido, aqui é a igreja, mas metade é salvo, metade é ímpio. Isso não dá, né? Então a Bíblia ela fala que é assim que a gente deve lidar. Então se o teu irmão pecar contra ti, vai ter tu com ele e repreende-o. Se ele se arrepender, tu ganhaste o teu irmão. Amém? Então, gente, precisamos prezar por construir uma igreja para a glória de Deus. Precisamos prezar, construir bons relacionamentos, compreender o que é a igreja de Jesus Cristo, que ela é a família de Deus, ela é o povo de Deus, e é ali que a gente vai ter que estar até o fim da nossa vida, amém? Você já parou para pensar nisso? Você sabe, sei lá, vamos pegar uma pessoa aqui que tem 50 anos de idade, se ela viver até os 80, ela tem 30 pela frente. Para pensar que vai ter 30 anos que você vai ter que estar do lado dessa pessoa aí, tendo relacionamento com ela. Certo? E depois a eternidade. Mas na eternidade não tem pecado, aí é mais fácil, né? Mais tranquilo, né? A gente já está tudo com o corpo glorificado, o negócio fica mais tranquilo. Mas o que acontece? Nós vamos andar muitos anos juntos, se nós somos de fato crentes. Se não vamos apostatar daqui a pouco. Talvez alguns apostatem, talvez alguns abandonem a fé.
Talvez alguns daqui a pouco abandonem o hall de membros da igreja, a membresia da igreja, sem ir para uma outra igreja, porque às vezes você vai se mudar, vai para uma outra igreja, isso acontece também, ok? Mas nós vamos ter muitos anos para andarmos juntos, então nós precisamos compreender a realidade da igreja. E para a gente então caminhar para o final, eu gostaria de trazer aqui resumir aqui o que nós estamos aprendendo aqui, né? Primeira coisa, a gente precisa amar uns aos outros, amém? Amar uns aos outros, nós precisamos amar uns aos outros como Cristo nos amou, e perdoar uns aos outros como Cristo também nos perdoou, porque fomos perdoados em Cristo Jesus, fomos perdoados, e não fomos pouco perdoados, fomos muito perdoados. Postei uma história agora no meu Instagram, ontem à noite, de uma música, de que o cara ele canta quem ele era antes da sua salvação. Fantástico, vai lá, ouve ali a música. Fantástico, muito bom, porque a gente tende sempre a ver o outro como um pecador, mas nós fomos muito perdoados. Nós éramos inimigos de Deus, nós éramos merecedores da ira divina, nós deveríamos ir ao inferno por causa de nossos pecados, mas Cristo nos amou e nos perdoou, Ele nos aceitou como membros da família do Pai. Nós éramos escravos, filhos de Satanás, mas fomos colocados à mesa do Deus bendito e amoroso. É a história do Mefibosete, né? Mefibosete é aquele jovem aleijado que é trazido para sentar à mesa junto com Davi. Ele era filho de Saul, inimigo de Davi, descendente de Saul. A alusão é perfeita porque nós somos descendentes de Adão. Nós somos descendentes do inimigo de Deus. Mas nos tornamos membros da família de Deus, ok? Segunda coisa, gente. A gente precisa aprender a resolver conflitos, sem levar esses conflitos adiante. Nós precisamos aprender a resolver conflitos. Mateus 25, 22 a 24, olha só o que fala, abre comigo ali, Mateus 5, 22 a 24. Olha só, eu porém vos digo, quem quer que sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, e qualquer que dizer a seu irmão, raca, estará sujeito ao concílio, e qualquer que lhe disser és tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta no altar, e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, bota o próximo versículo também, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai no teu caminho reconciliar-te primeiro com o teu irmão, então vem e oferece a tua oferta. Você está entendendo que nós precisamos aprender a resolver conflitos? Reconciliarmos uns com os outros. E é muito interessante aqui porque olha só, vamos lá, o que Jesus fala aqui? Ele fala, se tu se irá contra o teu irmão sem motivo, não é o mesmo caso de Mateus 18. Mateus 18, teu irmão pecou contra ti, teu irmão pecou contra ti, tu estás irado com motivo, não é sem motivo. Aqui tu está irado sem motivo, sei lá, não fui com a cara do cara, o cara, o cara parece grosso, o cara, sabe, uma coisa muito pessoal tua, uma coisa que tu não vou com a cara desse cara, tu está irado com o cara simplesmente porque tu não gosta do cara. Isso é se irar sem motivo, ok? E ele está dizendo que se esse é o caso, tu não deve ficar irado contra o teu irmão sem motivo, mas tu deve buscar uma reconciliação antes de levar a tua oferta no altar. Antes de levar a tua oferta no altar, no sentido de que a oferta não é recebida se você está irado contra um irmão sem motivo, sem que ele tenha lhe dado realmente um motivo justo para que você se irasse contra ele. Porque existem motivos que são justos, óbvio. Mateus 18 vai falar isso, se teu irmão pecar contra ti, vai tu com ele e repreende. Mas existem motivos que não são justos. Existem motivos que são apenas questões de, não gostei, o cara, sei lá, isso. Então, a gente não pode proceder desse modo. Nós precisamos aprender a resolver conflitos, ok? Último aqui, terceiro ponto aqui. Devemos e precisamos disciplinar os nossos irmãos. Nós devemos e precisamos disciplinar os nossos irmãos. A Bíblia fala que nós devemos admoestarmos uns aos outros. Então, se tu vê o teu irmão pecar, tu tem que ir lá e conversar com ele. Falar, mano, você está pecando, cara. Você está quebrando o mandamento de Deus aqui. Mas você deve fazer isso como você faz com um pai, com uma mãe, com um irmão ou com uma irmã. Não é fazer assim de qualquer jeito. Já chega com a voadeira, os dois pés na porta, arregaça. Não, cara, calma, relaxa. Admoesta como um irmão, como uma irmã, admoesta como um pai, admoesta como uma mãe. Conversa com ele, não deixa ele viver em pecado. Não deixa um irmão viver em pecado, amém? Isso é pecado, tu deixar alguém viver em pecado. Tu vê o cara pecando e não falar nada para ele. Pecado.
Você tem que admoestar, mas você tem que fazer isso como quem está fazendo com um membro da tua própria família. Imagina que é o teu pai, que é a tua mãe, que é o teu irmão, que é a tua irmã. Você tem que fazer isso como que um membro da tua própria família, ok? Então, 1 Timóteo capítulo 5, verso 1 e 2 nos ensina todas essas verdades. Precisamos compreender a realidade da igreja local. A igreja local é a família de Deus. Perfeito? E para a gente caminhar para o final agora realmente estou encerrando. Existe um Deus que morreu para comprar um povo para si. E ele morreu para libertar os cativos. Ele morreu para entregá-los como filhos a um pai. Creia em Cristo Jesus. Se arrependa dos seus pecados e se torne membro da família de Deus. Se você ainda não é membro da família de Deus, existe um convite para ti. Existe um Deus que entregou o seu único filho para morrer pelos pecadores, para morrer por aqueles que estavam escravizados. Existe um Deus que entregou o seu único filho para que você pudesse ser adotado como filho de Deus e para que você pudesse agora fazer parte de uma grande família. Uma família que foi comprada por alto preço. Creia no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Amém? Louvado seja Deus.